Estamos de volta com o canal aberto, programa especial falando dos 89 anos de Novo Hamburgo. Programa semanal de volta na grade da programação da Vale TV, canal 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Neste nosso bloco, queremos iniciar com o nosso artista plástico e a gente comentava sobre o nosso eterno Sheffield, né? Inclusive, a emulsão de Scott, eu tomo hoje uma vitamina, um biotônico, por indicação dele. Eu fui perguntar para ele o segredo dessa juventude eterna que ele tinha e ele disse para mim, um dos segredos é emulsão de Scott. Mas pega o original, não pega com sabor, que daí já sai um pouco do que é o... E eu tomo o original graças a ele. Mas tu conheceu ele com 14 anos, é isso? 14 anos. Conheci o Sheffield por acaso na fundação, porque era um final de semana, daí tinha o seu Armindo, que era o guarda, desde que abriu a fundação. Sempre com o cap dele, bem magrinho lá, e os dois eram muito amigos, porque o Sheffield ficava o tempo quase sempre só, né, no apartamento, onde era o ateliê dentro da fundação. O seu Armindo era o guarda, desde de 77, 76, 78, não estou bem lembrado. Que abre a Fundação Sheffield. Daí o Sheffield fazia a massa, descia e levava sempre um prato para o seu Armindo, né? E um pouquinho de vinho. Daí um dia conversando com o seu Armindo, assim, porque eu vivia em Hamburgo Velho, né? Para lá e para cá. E tinha entrado com 11 anos de idade na Fundação Sheffield, fiquei amigo do guarda, então estava sempre pela Fundação. Mas não tinha ideia que o pintor era vivo, porque a gente olha aquelas obras dele, tem a sensação de renascentistas, né, de artistas bem... eu já vinha lendo desde muito cedo sobre arte, daí ele disse, não, o artista é vivo e até está aqui na cidade. Daí eu conversei com o chefe, assim, muito rápido, que ele, estou indo no Alfaiate, né, tinha um Alfaiate lá em Hamburgo Velho. Daí surgiu a ideia dos concursos da Fundação Sheffield. Daí isso, anos depois, quando eu tinha 16, 17 anos, participei, né? Flávio Fischer, na época, era diretor da Fundação Sheffield. Os dois conversaram, nem se conheciam também, assim, o Flávio uma vez me falou assim que Sheffield na Europa, o pessoal disse, não, tu é diretor, mas ele não vai deixar fazer nada. Ele pegou e disse, não, deixa para mim. Viajou, né? Ele me contou uma vez a história. Fez tudo e o Sheffield, quando voltou, aprovou, né? Achou o máximo, porque daí se chamava o nome do concurso, agora dá um branco, mas é Fazendo História. Então teve até a 5ª edição Fazendo História. Na primeira edição não ganhei, mas chamou muita atenção do Sheffield, porque ele achava que eu ia ganhar, porque ele viu a obra, mas ele não selecionava as obras. Aí disse, daí me mandou uma carta. Daí ele disse, de não sei quantos, 7 mil, parece, participantes, dentro de adultos e não sei quantas escolas, tu está sendo convidado para, no futuro, ser um dos professores, aluno da escola. Daí, com a nossa convivência, surgiu a ideia de ser um professor substituto da escola. Que nem ele foi aluno do Oswaldo Teixeira, que foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes, né? Então, ele disse, eu vejo muito em ti o meu mestre, o Oswaldo Teixeira. Eu sou leonino, dia 17, e o Teixeira, 11 de agosto. Então, aniversários que eu nunca esqueço, do Teixeira, o meu e do Sheffield, né? Virou uma amizade. E quando eu entro no apartamento do Sheffield, assim, a primeira vez, ele me convida, eu vejo um quadro do Oswaldo Teixeira, que é Noite Pagã, o nome da obra. Aquela obra, eu quis conhecer mais desse artista também. Depois, por conta, né, depois com adulto mesmo, comecei a ir ao Rio de Janeiro, viajar, né, tentar procurar saber mais, né, desse mestre, porque o Sheffield disse para ele, foi o pai dele, assim, um pai que apresentou a pintura, porque ele conhecia desenho por causa do Instituto Parabé, com o professor João Cândido Canal, que escreveu uma carta para o Oswaldo Teixeira para apresentar o Sheffield, sabe? E daí o Sheffield não foi liberado do militar, né, que nessa época ele já era cabo daí. E o Sheffield, Oswaldo Teixeira escreve uma carta para o governador para liberar o Sheffield para ir para o Rio de Janeiro. E o Sheffield tem uma história assim muito legal, assim, eu sempre penso, ele teve muito pouco, ele podia estar ainda aqui com nós, sabe? Porque as histórias
a gente às vezes pensa assim, por que não gravamos, né, não registramos, porque é muito rico, sabe? Eu acho assim que gerações e gerações, escutando o seu Odilo falando, o Sheffield também contava das limonadas que tomava em Hamburgo Velho. O pessoal era bem receptivo, né? E foi muito legal que ele me apresentou amigos também, sabe, da geração dele, assim pode-se dizer, né? O seu Luiz Jacinto, o seu Feijó, tá? Pessoas que sabem alguma coisa da história da cidade. Então, às vezes eu tenho a sensação que eu sou mais velho, né? Pelo fato de conhecer tanto. Né? E tipo Café Avenida eu frequentava na adolescência, olha só, os lugares assim que é onde que a política, nós estávamos falando de política, tudo se dava em torno desses cafés, né? Daí eu fiquei amigo do Osmar Guerreiro, que ele é campeão de xadrez, né, nacional, e fiz um retrato dele uma vez, né? Então, quando eu vinha para o centro, né, porque eu vinha de Canudos, vinha a pé, né, a gente cortava o parcão, não tinha casa, podia vir, hoje, tipo, é tudo cercado, ou tu passa, né, não tem mais aquela coisa... Tem que dar uma volta enorme. Hoje tu tem que dar uma baita numa volta. Tipo, eu saía da minha casa, que era no morro, né, a gente ia costurando, que antigamente se chamava Campo dos Ledur, né, que tinha açougue. Muita gente assim mais antiga da cidade lembra, né? Então eram poucas famílias naquela região, né? E depois foi crescendo e tudo, né? Hoje a cidade se tornou o que é, né? Muito grande a cidade. Metrópole. Metrópole. Né? Carlinhos, o calçado foi um dos grandes culpados, vamos dizer assim, as primeiras exportações para o crescimento da cidade? Sem dúvida alguma, né? Até para a criação da cidade, né? Já começou ali pelo calçado. Eu vou dizer que essa é uma história que merece um estudo aprofundado. Assim, tem coisas muito interessantes. Primeiro, quando eu digo que uma das razões do nosso desenvolvimento foi um diferencial cultural, né? Na verdade, o que nós vendíamos para fora não era calçado. Era conhecimento e era arte. Uhum. Certo? Nós não vendíamos só calçado. Calçado, sim, porque a oportunidade, o mercado favorecia muito, porque os primeiros artesãos tinham um mercado forte com selaria, com botas, né? Então o eram outros produtos do couro, né? Com couro se trabalhou muito, tinha uma oportunidade de mercado, então essa atividade se desenvolveu de uma forma muito especial. Mas ela não era única, né? Nós tínhamos aqui em Novo Hamburgo fábrica de violino, a única fábrica de órgãos, esses de igreja, do João Edmundo Bom, né? Da América Latina. Primeira de molduras. Como? Molduras. Molduras do Pedro Alhes, né? Indústria química, farmacêutica, nós tínhamos a indústria, o unguento Springer, meu pai gostava muito de usar, quando ele se machucava, quando uma ferida infeccionava, se usava esse unguento Springer, era muito eficaz. Era, né? Tipo uma pasta? Era uma pasta marrom, assim, né? Enfim, era muito diversificado. Indústrias de bebidas, nós tínhamos a Sodinha Castle, que era um refrigerante delicioso, era superior... Castle Bebidas. Né? Então, havia uma diversificação muito grande. Caninha, trago fino? Também. Dilo. Essa não é uma parte que me atrai muito, né? Mas também tinha. O que eu quero dizer é isso. Nós tínhamos uma indústria diversificada e o que nós vendíamos não era exatamente calçado. Nós vendíamos arte e conhecimento. A indústria do calçado, ela gerava capitais, né, que eram investidos também em outras atividades. Quando o Felipe lembrou do Henneman, né, eu lembrei que os empresários de Novo Hamburgo, eles se consorciavam para criar empreendimentos. Eles se consorciaram para criar uma das primeiras hidrelétricas,
uma das primeiras empresas de energia elétrica privadas do país, né? E aí estava o Pedro Armas Filho, o Hennemann, né? Eu acredito que o Allis também, né? Dentro da casa do Allis, que hoje nem sei mais de quem é, né? Mas lá dentro tem um vitral que representa a cascata de Santa Maria do Herval, que fornecia energia, né? Criaram uma companhia de seguros, né? Então, quando começou a coisa da exportação do calçado, né, nós deixamos de vender arte e conhecimento. Nós passamos a vender mão de obra e incentivos fiscais. Porque o nosso comprador ele trazia pronto o modelo que ele queria, né? Dizia como se fabricava, né? E dizia até o preço que queria pagar. Quer dizer, eu pago tanto, tu conseguir fazer por menos, tu é o cara que vai trabalhar comigo, né? E, ao mesmo tempo, isso fez com que os capitais todos se concentrassem na indústria calçadista. E aí que nós começamos a perder essa diversidade, em grande parte, né? Então, bom, a indústria do calçado até teve seus anos dourados, vamos dizer assim, né? Eu tenho dúvidas. Eu acho que ela capitalizou, ela permitiu um crescimento da cidade, um crescimento econômico, mas eu não tenho certeza que ela realmente... Eu acho que ela interrompeu um outro tipo de desenvolvimento que nós poderíamos ter. Que era bem mais diversificado. Que era mais diversificado, né? Então, assim, a cidade era muito, muito, muito rica culturalmente. Nós tínhamos corais, ainda temos. Pois é, eu ia lembrar dos clubes. Vamos tentar clubes aqui, só para... canto. Felipe, eu não sei se tu vai lembrar de alguns também, vai tentando lembrar, enquanto o Carlinhos lembra aqui, Carlinhos. Atiradores... Nossa, a Cruzeiro... A Sociedade Cruzeiro. Aí é outro aspecto que eu gosto de lembrar, assim, a importância, por exemplo, do negro também na indústria do calçado, né? E essa visão, né? O Pedro Armas Filho, ele mandava buscar trabalhadores no Uruguai, técnicos, né? No Uruguai, na Itália, e muito em Pelotas, que antes era um polo calçadista. Pela proximidade, né? Não, porque lá tinha a indústria da charqueada, tinha muito couro lá. Então, lá, e uma classe consumidora, vamos dizer assim, refinada, né? Então, poder aquisitivo. Muitos dos sapateiros que nos ensinaram aqui a produzir aqueles calçados Luiz XV eram, na verdade, operários negros vindos de Pelotas. Isso aí é importante ressaltar como foi assim esse período de diversas migrações que Novo Hamburgo teve. Porque desde o início, na sua história, Novo Hamburgo foi, com exceção de São Leopoldo, mas era a maior localidade aqui da região. Claro, hoje, o número de população é muito maior que bem maior que São Leopoldo. Agora, já na época, na década de 10, 20, quantos imigrantes que vieram para cá, como você coloca? Claro, ainda a maioria alemães, mas depois, já nas décadas de 50, 60, depois 70, 80, nesse auge do calçado. E aí já misturou, né? É impressionante que a gente vê alguns bairros, você vai para o bairro Rincão, você encontra muita gente que veio do Picada Café, Morro Reuter, Dois Irmãos, parece assim que desceram, Sim. assim, e Rincão é meio que... Ainda você vê muita gente de origem alemã. Agora você tem muita gente de Rolante que veio para cá. Eu encontro, assim, quando a gente faz visitas nos bairros, em atividades, palestras, muita gente de Rolante, muitas pessoas ali de Itacoara, da região que abrange. Vale do Paranhana. Vale do Paranhana. É impressionante também o número de imigrantes da região norte e noroeste. Noroeste. Três Passos, mesmo a região das Missões. Frederico Westphalen. Isso já é final de 60, 70? 70, início 80, de 80 já, né? Nesse período do auge que muitos vêm.
claro, na época, como operários, mas que vão conquistando o seu espaço, seja pelo seu trabalho ou acabam indo estudar, né, e outras formas, que eu sempre digo, uma família, por mais poder que ela tenha, as coisas elas são muito cíclicas. É normal de uma sociedade, do ser humano, de uma comunidade que, claro, o dinheiro ele não deixa de estar, de circular, mas ele muda de mãos, ele muda de... E aquelas famílias que também seus filhos, seus netos se dedicaram ao ensino, ao estudo, isso também auxiliou depois no desenvolvimento ali daquela... A situação que aquela família vive, que aquela família viveu e que muitos vivem hoje. Eu vim morar em Novo Hamburgo há 30 anos, 1986. Não foi devido ao calçado, eu vim para trabalhar na Rádio Progresso, AM 900, que era ali na Joaquim Nabuco, ao lado da Igreja São Paulo, o senhor lembra, senhor Dilo? Rádio Progresso, na Praça 20, do lado da Igreja São Paulo. Vim trabalhar na época com o Lucindo Amaral, o Mendes, o nosso colega do esporte aqui, o Valdir. 1986, eu vim morar no Rincão. A gente brinca que lá no meu bairro não tem... a gente não pergunta que rua tu mora. Lá se pergunta que país tu mora, né? Sim, porque o bairro Rincão é Japão, Alemanha, Finlândia. Muitos anos eu morei na Alemanha. Os nomes das ruas. E atualmente eu moro na União Sul-Africana. Olha a distância de continentes, né? Pertinho de Portugal. Pertinho de Portugal. É uma travessa de Portugal, a rua que eu resido hoje. Nós vamos para intervalo já? Tem um minutinho? Para fechar esse bloco, então, tu acredita, Carlinhos, os anos dourados foi o sapato que proporcionou os anos dourados, final de 70, início de 80, dá para se dizer isso, apesar daquela diversidade lá no início, né? Da visão de Pedro Adams Filho, que poucas pessoas sabem que ele era uma pessoa, que ele era o principal, vamos dar para dizer que ele chegou a ser o principal industriário da cidade. Sim. Só que ele tinha a visão de incentivar os pequenos e novos empresários, inclusive auxiliando financeiramente. Sim, mas ele era gerente de um banco. Ele era bancário. E ele começou a vida como artesão de calçado. Ele foi o primeiro grande caixeiro viajante, porque ele tinha um tino comercial absurdo, né? E ele colocava a produção dele, quando ainda tinha em 2 irmãos seu ateliê, seu ateliê, não era uma fábrica ainda, né? Ele colocava tudo numa carroça e até o Rio dos Sinos, onde ele botava o produto numa barca, num pequeno navio, levava a Porto Alegre e vendia, né? E depois veio para Novo Hamburgo, se estabeleceu aqui, conseguiu o capital de um sócio, quer dizer, reuniu o capital dele com um sócio e aí começou essa indústria, né? E trouxe engenheiro da Áustria, me parece, o Planck, né? Para instalar a primeira usina. A usina hidrelétrica, e também daí deu origem a uma empresa metalúrgica. Inclusive passou nas terras, nas terras do seu pai, né, seu Odilo? Novo Hamburgo trazia gente de fora, assim, aos montes, né? O engenheiro Jorge Schuri, eu sei que veio da Áustria, né? Lutzenberger, o Lutzenberger se estabeleceu em Porto Alegre, né? Mas passava muito tempo em Novo Hamburgo. Porque era casado com uma hamburguense. Né? Casou com uma hamburguense, Olga Kreff. Olga, não. Estou enganado. Olga Kreff casou com o Pedro Adams Filho depois. Mas era hamburguense, a mulher do nosso... Do ecologista Lutzenberger, ecologista. Né? Veio Nicolai Vasilescu, que me parece que é de um país do leste da Europa, para trabalhar aqui como modelista. O espanhol Carrasco, né? Também foi atraído para cá para trabalhar como modelista. A cidade acolhia, ela sabia atrair talentos, né? Acho que isso nos proporcionou uma indústria madura o suficiente para ir
passar a exportar, e aí nós tivemos os anos dourados em termos de dinheiro, né? Não tão dourados assim porque não foram sustentáveis. Pois é. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo, voltamos na sequência para finalizar esse programa especial de Novo Hamburgo, no nosso canal aberto, retornando à grade de programação aqui na Vale TV. E é claro que a gente não pode prever o futuro, mas vamos falar sobre o presente e o futuro da nossa cidade, que está comemorando agora, 5 de abril, 89 anos. Voltamos na sequência.